mandava, mas para mandar para ele que ia ser colocado. Então isso alegra muito o nosso coração de ver o quanto vocês estão sedentos em querer estar aqui, né? Não porque eu quero um dia ser servo do Geração, mas porque querem entender aquilo que Deus tem como plano para a vida de vocês. E hoje o que a gente preparou, né, na verdade é muito mais algo oracional que a gente vai fazer junto, mas a gente imprimiu uma folhinha para a gente poder acompanhar junto. A gente vai falar um pouquinho da Lexio Divina, né? Que é esse método de oração que a igreja coloca para nós. Não sei se vocês já conhecem, se já leram um pouquinho, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, porque agora tem um monte, né? Imprimi 15, eu já fiz uma profetia, vai todo mundo hoje. Não deu, Deus. João vai até fazer a Lexio hoje para agradar a Val. Então por que Alexa, desligar a Val. Mas aguenta, Valéria. Alexa Divina. Alexa Divina. E aí, por que a gente pensou em trazer isso? Porque como o Érico colocou, né? Já ouvi falar, já escutei falar sobre isso na igreja. E é algo tão legal, algo que a igreja dá para nós como esse alimento, de fato, né? De vida de oração e que nos ajuda nessa espiritualidade. E qual muitas vezes a gente não se coloca, né, nesse conhecimento, desse método, vamos dizer, o conhecimento dessa regra, né, desse caminho, desse degrau, como a gente vai estudar um pouquinho hoje. E também por que a gente pensou em trazer a Lexio Divina? Porque vocês estão na perseverança. Então, daqui um tempo, vocês já vão estar aí começando, né, novos passos dentro do grupo de oração. Se Deus quiser, uma construção, né, nós vamos ter o retiro, como nós comentamos naquele dia, né, do dia 28, ontem o Bruno e a Lari falaram no grupo. Então, nós contamos com vocês, mas ainda mais, Deus conta com o servir de vocês. E aí nós precisamos estar preparados. A gente vai estar pronto? Nunca. A gente vai saber de tudo que tem na igreja? Nunca. Mas algo a gente precisa começar a despertar no nosso coração, que é a nossa vida de oração, de forma mais responsável, né? De forma mais consolidada. Acho que a palavra é isso, né? Porque enquanto a gente participa do grupo, muitas vezes a gente chega no grupo, né? Vai ter a palavra, vai ter a pregação, aí tem um momento de oração e a gente bebe daquela experiência. Não que a gente não deve continuar bebendo, claro, eternamente a gente vai beber daquela graça. Mas daqui a um tempo, a posição de vocês dentro do grupo, ela vai tomar uma nova forma, né? Vocês vão ser aquelas pessoas que vão estar rezando por alguém, que vão estar conduzindo uma oração. Mais pra frente a gente vai começar a trabalhar sobre ministérios, né? Então, ministério de música, ministério de artes, ministério de pregação, ministério da acolhida, da mídia, enfim, são tantas coisas no grupo. Mas antes da gente falar de ministério, a gente precisa falar desse ministério que precisa ser como premissa dentro do nosso coração, que é a oração. Então, o que é a Lexio Divina? Né? Como o título ele vem do latim, né? Mas é a leitura divina. Como eu falava ontem na minha pregação, né? E eu não falei porque, eu sou mais que alguém, não. Mas porque por vezes a gente pega a palavra, a gente lê a palavra e ela não frutifica no nosso coração. Ou o padre mesmo falava agora na homilia, né? Ele falou assim, eu fico tão triste quando eu saio de uma missa e eu pergunto para alguém, qual que foi o evangelho de hoje? E a pessoa não sabe me responder. O que o padre falou hoje que tocou o seu coração? O senhor falou várias coisas, mas não tem nada que ficou no seu coração? E aí eu falei, olha que bacana, né? Exatamente o que a gente vai meditar hoje. Porque a Lexio Divina, ela nos traz para o presente momento e para que essa palavra fecunde do nosso coração. Leitura divina. É o verbo encarnado. Nós não estamos pegando um livro, né? Tem tantos livros bonitos na igreja, mas eu não estou lendo o livro aqui, Glórias de Maria. Eu estou lendo a palavra de Deus. O que o Senhor quer falar comigo. E isso precisa ser, né, enraizado no meu coração. Eu preciso ter o hábito de todos os dias ler o Evangelho. O que Deus quer falar comigo através do Evangelho. E eu tô falando pra vocês, mas eu não faço também. Então eu sempre me coloco como regra, até como ganhei aquele do Luiz, aquele diário, né, que vem com o Evangelho, você pode colocar. Aí fiz 2 dias, parei.
também tem muita dificuldade, porque é uma constância de oração, é uma responsabilidade da sua espiritualidade com a escuta da palavra. E a Lexio, ela pode ser tanto, né, do evangelho do dia, como de outra palavra também, que é o que a gente vai fazer hoje. Mas vamos entender um pouquinho então, né? Vamos ler aqui junto. A Lexio Divina, ou leitura divina, é um modo de rezar com a Sagrada Escritura. Então é isso que a gente acabou de comentar, né? Não é só essa leitura, né? Porque ler a gente pode ler muitas coisas, mas eu vou rezar com a Sagrada Escritura. E que tem origem com os padres da igreja e foi especialmente difundida pelos monges. Por que pelos monges? Porque a espiritualidade dos monges é essa espiritualidade de contemplação, essa espiritualidade de escuta, essa espiritualidade que ora através da palavra. Nós rezamos de muitas formas, por exemplo, Geração, ele tem o carisma carismático, né? A gente reza em línguas, a gente reza em voz alta, mas assim, a gente também precisa aprender a ter essa oração contemplativa, essa oração de escuta. É muito bom o irmão vir rezar pra gente. Nossa, é a coisa, né, mais maravilhosa a gente ouvir a oração de alguém, Deus falar com a gente através, né, de uma pregação, através de um canto, através de um irmão que vem interceder pela gente. Mas a gente também precisa aprender a escutar Deus. Aí volta lá na nossa primeira formação, né? Aonde Deus habita? No meu interior. Então, a Lexio Divina é esse exercício da procura da identidade do homem em busca de Deus. Deus habita em mim, eu tenho sede de Deus e eu preciso procurar. Mais do que uma leitura comum, é um encontro vivo com Cristo, com a palavra encarnada. E aí, quem que foi o primeiro, né, a utilizar esse termo, né, Lexio Divina? De onde que surgiu? Os padres sempre fizeram, né, desde todo o começo aí da igreja, a leitura da Bíblia, como a gente entendeu aqui um pouquinho bem sobre essa espiritualidade dos monges, mas teve uma primeira pessoa, né, que trouxe essa terminologia, que até então ela não existia. A terminologia Lexio Divina vem de Orígenes, de Alexandria. É bem antigo, é um teólogo bem antigo da igreja, então ele coloca esse termo para nós, a leitura divina. Não é qualquer leitura, é a leitura do divino. Todas as vezes que eu vou ler a palavra, eu estou lendo aquilo que é divino. Eu estou tendo um encontro com o céu. Que ele afirmava, né, que para ler a Bíblia com proveito é necessário, então, 3 coisas: atenção, constância e oração. Então, a nossa primeira reflexão deve ser: será que às vezes que eu peguei, né, para ler a palavra, às vezes que eu me propus ali a fazer uma meditação, eu consegui viver a atenção? Primeira coisa que a gente tem que pensar. A Lexio, ela exige da gente atenção. E é uma coisa muito difícil nos dias de hoje. Porque a gente pega para ler a palavra e o celular toca. Ou sei lá, você fica, nossa, tô aqui lendo, mas eu gosto tanto de assistir tal série. Ou você já lê, você pode até ler às vezes, né, o evangelho todo dia. Mas se olhar legal, Mateus. Mas você não teve atenção naquela palavra. Então, o mundo que a gente vive hoje, é muito difícil a gente viver esse primeiro pilar que esse teólogo nos coloca, né? Que é a atenção. E em segundo, a constância, que é o que a gente já falou um pouquinho, que para mim é o mais difícil. Acho que a atenção eu até às vezes consigo, né? A gente se retira um pouco e vive isso, mas a constância é o mais difícil para mim. Eu faço um dia, 2, no terceiro, meu amigo, já nem sei onde está mais o livro que eu comprei. Eu tenho 300 cadernos que eu iniciei. O Luiz fez uma faxina naquele quarto de bagunça, gente, eu fiquei envergonhada. O tanto de caderno que eu tenho, com 2, 3 páginas escritas. Esse ano eu vou começar a fazer leitura de Mateus. Aí escreve 2 vezes e para. Então, aquilo também me provocou a trazer um pouco disso, né? Que constância que eu vivo de oração. Porque a constância enquanto servir, sim, isso, graças a Deus, né, com a graça de Deus, é muito fecundo em mim. Mas a constância da leitura da palavra, não. Amor pela palavra. Amor pelo que está na Bíblia.
Bíblia. Amor por conhecer, né? Santo Agostinho diz, só ama aquilo que se conhece. Então não é eu vou fazer a Lexio Divina porque foi a perseverança, agora é obrigada os membros do Geração a fazer a Lexio Divina. Não vai adiantar se não tiver amor. Não vai adiantar se não tiver constância. Como tantos hábitos que a gente tem, né? A gente tem que ir trabalhar, né? Tem que beber água, tem que comer. A palavra precisa virar um hábito dentro de nós, né? E mais uma vez, não falo como um apontamento, mas como uma verdade que eu preciso viver, né? Essa constância. E isso também a gente vai começar a entender a partir de quando a gente observa um pouco de como a gente é, né? Eu, enquanto pessoa, enquanto característica, enquanto temperamento, tenho dificuldade com constância. Talvez a Laura tenha mais facilidade com constância, mas ela tenha dificuldade com atenção, por exemplo. Talvez a Larissa tenha super facilidade de viver um momento de oração, ela consegue se interiorizar muito fácil naquele momento de oração, mas se ela for pegar a palavra para estudar, poxa, já tenho mais dificuldade, porque a minha oração é mais espontânea, esse estudo já me traz mais dificuldade. Então, esses pilares de atenção, constância e oração, eles precisam ser meditados também através da sua personalidade. O que desses três talvez é mais difícil para você? Para que você entregue isso para Deus e faça, né, essa oração, esse esforço pedindo, Jesus, eu quero nesse ano de 2025 fazer diferente. Eu quero viver uma vida de oração frutífera. Eu quero ter constância. Eu quero ter, né, esse hábito. Eu quero ter o aprendizado da palavra. Então também o início, né, dessa nossa perseverança é trazer também essa reflexão. Aonde eu tenho dificuldade para que a minha espiritualidade seja de fato fecunda. Porque como a gente já trabalhou em outras perseveranças, a Laura falou um pouco disso na dela também, né? Essa via de oração, né, ela traz para nós maturidade. A gente não quer que vocês saiam daqui 6 meses achando que a vida de oração é um passo de mágica. Onde eu estralo o dedo, ai que lindo. Ou, nossa, Deus não me escutou, não vou mais servir no Geração. Não, precisa ter maturidade. E a maturidade só vem com essas 3 pilares, né? E aí, dando continuidade aqui. Então, tempos depois, né, a Lexio Divina, ela se transformou em realmente um pilar de regra, né? Até então, ela era uma essência, aí foi se dado esse nome, essa terminologia, e aí foi colocado como regra monástica, ou seja, é uma regra dos monges. Se você decide, né, viver aí a vida monástica, é uma regra. Você vai viver isso na sua vida. A Lexio Divina precisa ser a essência da sua vida como regra, né? Além também do trabalho e da liturgia, né? A estruturação. Como que funciona a estruturação da Lexio Divina? Ela é formada em 4 pilares, em 4 escalas. E aí a gente vai, né, trabalhar um pouquinho essas 4 escalas. E aí, quando, né, foi intitulado, né, foi estruturado essas escalas, ela veio do título da escada de Jacó. Porque quando, se a gente for pegar, depois se vocês tiverem tempo, né, tiverem essa curiosidade de ler sobre a escada de Jacó, é muito legal, porque é exatamente essa escada da espiritualidade, essa escada de um passo por vez. E também, se a gente for, né, foi um curso que eu fiz maravilhoso sobre o castelo interior, das moradas, se Deus quiser mais pra frente a gente pode trabalhar sobre isso, de que nós temos várias moradas. Nós temos vários caminhos para chegar nessa espiritualidade madura, nessa espiritualidade profunda. Então não é que hoje eu vim aqui, aí eu fiz a perseverança, aí daqui, sei lá, 4 meses eu começo a servir no Geração e, cara, eu sou muito espiritual. Eu cheguei ali no topo da minha espiritualidade. Não, a gente está só no começo. Então essa como que eu posso dizer, essa essência, né, da gente entender que a nossa espiritualidade, ela é uma escada, ela precisa ser muito profunda dentro de nós. De que a cada ano eu preciso trilhar um novo degrau. Que a cada ano eu preciso reconhecer em mim quais são as minhas paralisias, quais são as coisas que estão, né, impedindo de que eu prossiga para o próximo degrau. E aí eu gostei muito dessa frase, né, que
estava no artigo que eu estava lendo. Esses passos são como uma escada, simples, mas que nos leva a um encontro muito mais profundo com Deus, conduzindo-nos ao céu. Então é uma escada simples, vocês vão ver agora que são passos extremamente simples, que todos nós já fizemos um ou outro, mas que seguindo essa escada, né, seguindo esses degraus, passo a passo, a gente faz um caminho que nos conduz ao céu. Então vamos lá, né, para esses 4 degraus da Lexio Divina. A primeira, a leitura. Então eu até quis colocar o que é a leitura, né? É a palavra dos lábios, a palavra levada à boca. Então o primeiro passo é de fato ler, de forma literal, né? Eu vou ler a palavra. Então hoje nós vamos fazer essa experiência, né? Nós estamos um pouco melhor ainda. Vamos lá, um aqui, um entra ali no jardim do seu Geraldo, a Lara gosta de jardim. E nós vamos ler a palavra, né? Ler, como está aqui, a leitura levada à boca. Antes dessa palavra ser levada no meu coração, ela precisa ser levada na minha boca. Porque a gente, como eu dizia, é muito desatento. Então muitas vezes a gente está aqui, tipo, e aí nossa cabeça, ó, tá indo lá não sei onde. Tá na cozinha que eu tenho que limpar, tá na carne que eu tenho que descongelar, sua mente tá ali, né? No trabalho que eu tenho que entregar ao filho que eu preciso preparar para a escola. Sua mente não para. Quando você faz o exercício da leitura orante, o seu cérebro automaticamente, ele tem mais facilidade de produzir atenção naquilo que você está fazendo. Porque você está falando, então você está fazendo uma ação. E aí ele precisa racionalizar aquela ação. Então é mais fácil daquilo, né, trazer atenção para nós. Então vamos lá. A leitura desperta o desejo do encontro com Deus por meio da sua palavra. É um esforço de entendimento sobre o que está escrito nos textos. Por isso, é um exercício de razão e inteligência que busca de uma vida seguindo a vontade de Deus. Sendo assim, o primeiro degrau nos leva à palavra de Deus como reverência. Então, como a gente leu, é um entendimento do que está sido escrito no texto. Não é a hora de você perguntar para Deus o que o texto está falando. Não é a hora de você contemplar. Não é a hora de você orar. Porque eu faço isso, né? Muitas vezes. A gente pega a palavra e já, que lindo, já começa. Nem termina de ler a palavra. Já começa a orar. Ou passa o olho. Nossa, aqui caiu meu brinco. Dentro da Bíblia. Mas tá bom. Já lê aqui. Ai, que lindo. Purifica a água. Eu já tenho isso. Ah, que lindo. Já começa a orar. Não entendeu o que o texto está falando. Não leu a escritura com atenção. Como a Laura disse. Passou o olho. Então, esse primeiro momento, a gente não pode querer pular para o segundo, para a meditação, não pode querer pular para o terceira oração. É o primeiro momento. Eu vou ler a palavra. O que, na forma racional, na minha inteligência, na minha faculdade intelectual, aquele texto vai produzir em mim. Porque a gente não pode ser alienado, irmãos. Aí vem alguém e fala, nossa, aquele texto diz isso. Nossa, eu nunca entendi isso. Mas por quê? Você quis tirar o seu entendimento da palavra. Você não leu o que a palavra está dizendo. Então, esse primeiro passo ele é muito importante para a nossa fé. É ler, literalmente ler o que o texto está dizendo. Então, como que funciona? Você vai escolher um trecho curto da Bíblia. Hoje nós vamos ler o mesmo trecho, né? Para a gente depois partilhar junto, para a gente ver como é lindo isso. O que ele vai falar para você vai falar diferente para mim. O que você vai observar na leitura vai ser diferente do que o João vai observar. Então depois a gente vai fazer essa partilha. Mas nós vamos ler, né, hoje um trecho da Bíblia. A gente escolheu um salmo. A gente estava, né, falando antes de vir para cá, a gente escolheu um salmo. Porque o salmo ele já é mais propício para oração. Então acho que vai ser mais legal. E nós vamos ler devagar esse texto. E a pergunta desse primeiro momento é: o que esse texto diz? Então não é o que esse texto me diz, é o que esse texto diz. Então, esse é o primeiro passo. Então, o objetivo do primeiro passo, do primeiro degrau da Lexio Divina é a leitura de forma inteligente da palavra de Deus. Aí vamos para o segundo passo, né? Ao você ler a palavra, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto. Né, dá ali uma grifadinha em algo que chamou a atenção, alguma coisa que você não conhece, às vezes tá usando um termo, né,
que você não conhece. Nossa, o que será que significa isso? Pega seu celular, se você não tiver dispersão, pesquisa o que significa aquele termo, né? Enfim, eu gosto também de sempre de pesquisar, por exemplo, os salmos, eles têm muito título, né? O que a gente vai ler tem, né? Se eu não me engano, como que fala, gente, né? Profecia, quando a gente faz caminhada, penitência, peregrinação. É um salmo de peregrinação. Então, por que peregrinação? Por que o salmista colocou esse título? Então, a gente entendeu um pouquinho daquele texto está trazendo, né? Tanto historicamente, quanto o que o nosso espiritual vai mover. No segundo passo, olha que legal. Agora, essa palavra que foi da boca, que saiu da nossa boca, é a palavra na mente. Essa palavra vai começar a ser mastigada, para que aí ela comece a ir para o seu interior. Então eu li a palavra, eu entendi o que o texto diz, agora eu vou refletir sobre essa palavra. A meditação nada mais é do que a reflexão. A palavra que estava somente nos meus lábios, agora passa para minha mente. Eu vou começar a escutar a Deus. Então a meditação mergulha mais profundamente naquilo que foi lido. Ela examina cada detalhe para fazer uma íntima reflexão. Nesse estágio, se começa a pressentir, ou seja, você já começa aquele início, né, da presença divina. E o desejo do encontro com Deus aumenta ainda mais. Nesse segundo degrau, trazemos a palavra ao nosso coração. E a pergunta agora então muda. O que esse texto me diz? Agora é a hora da gente perguntar, né? O que esse texto me diz? Então você vai ler de novo essa palavra, mas agora com um olhar diferente. Examinando cada detalhe e colocando a sua história, colocando a sua vida, colocando o seu momento atual naquela oração, né? Naquela leitura. Eu estou passando por uma dificuldade, por uma tribulação. Então eu vou ler aquela palavra a partir dessa ótica. Nossa, eu estou com dificuldade de esperança, não estou conseguindo esperar em Deus. Então eu vou ler a palavra a partir dessa ótica. É trazer a palavra para o coração e me perguntar o que esse texto me diz. Deixe que essa palavra ecoe dentro de você, iluminando as áreas da sua vida que precisam de conversão e fortalecimento. E aqui que eu queria chamar a atenção. A meditação precisa provocar em nós conversão. A meditação não é uma ação poética. Por mais que a gente goste de poesia, né? Eu gosto de ler coisa diferente, que você brisa lá naquela poesia. Às vezes você está só lendo só poesia. A meditação provoca conversão. Eu preciso ler aquela palavra, deixar que aquela palavra entre no meu coração, e como eu fiz questão de colocar aqui, e que revele para você as áreas que você precisa de conversão e fortalecimento. Porque é isso que a meditação provoca em nós. Ela precisa provocar em nós esse incômodo de, cara, tem algo em mim errado, tem algo em mim que precisa ser melhor, tem tal área da minha vida que eu não estou me dedicando, talvez não esteja me dedicando no meu matrimônio, talvez não esteja me dedicando no grupo de oração, esteja fazendo tudo correndo, indo de qualquer jeito, talvez não esteja me dedicando na minha vida familiar, como mãe, como filho, enfim. Ela precisa iluminar as nossas trevas, né? Aí o que é, né? A essência, né, do Geração, que todos nós aqui temos a camiseta. Ser luz aonde há trevas. Se a gente não vive a meditação, a gente está só usando a camiseta mesmo. Porque essa luz, ela é primeiro na gente. Quais são as trevas do meu coração? Quais são as trevas da minha vida? Não é porque a gente está aqui, gente, que a gente não tem coisa para melhorar. Tem muita coisa que a gente tem que melhorar. Muita coisa que tem envolvido a nossa personalidade, o nosso temperamento. Então, o momento que nós vamos viver hoje também é essa oportunidade de pedir para Deus, né, revelar, nossa, será que eu estou tendo inveja? Será que eu estou sendo, né, egoísta? Será que eu estou querendo os olhares para mim? Nossa, será que eu não estou sabendo entender o irmão? Então, também fazer essa meditação, né, das áreas da nossa vida que precisam ser iluminadas. No terceiro passo é que entra a oração.
Então, que curioso, né? Muitas vezes a gente pega a palavra de Deus e já tá ali orando. É o terceiro passo, a oração, né? Depois que a gente fez a palavra na boca, a palavra na mente, e aí essa palavra vai pro coração. A palavra é sentida em seu sabor. Por que sentida? Porque é você se alimentando dessa palavra e aí você vai responder para Deus. É o seu sentimento. Você devolve para Ele aquilo que você leu. A oração é o pedido para que esse encontro com o divino aconteça. Por isso mesmo, o homem não é capaz de atingir o conhecimento e a experiência com Deus somente com o auxílio do Espírito Santo. Poderemos ser levados ao encontro tão desejado da nossa alma, que foi o que a gente aprendeu lá no nosso primeiro, nas nossas primeiras reflexões da perseverança. Ou seja, o terceiro degrau nos leva a um diálogo com Deus. Responda ao que Ele revelou para você. Louve, agradeça ou peça. Aqui a sua oração se torna um fruto direto da meditação. Então, na meditação, você foi iluminado das suas trevas, das coisas que você tem que melhorar. Você entendeu o que o texto te disse. O que esse texto me diz? Nossa, o texto disse para mim que eu preciso ser perseverante. E agora eu vou orar. Através do que a meditação provocou sobre você. Agora é um diálogo. Não é mais somente a escuta. Nos dois primeiros, era uma escuta. Eu escutei a palavra, eu escutei o que ela quis dizer para mim. Agora eu vou falar. Eu vou orar. Agora o meu coração está preparado para esse encontro com Deus. Eu vou escutar, mas eu também vou responder. A oração é isso. Essa resposta do coração. Santa Teresinha diz, né? A oração é a respiração da minha alma. Então, como que a minha alma respira? Dialogando com Deus. Me comunicando com Deus. Permitindo que essa palavra ecoe, mas que eu também diga para Deus o que essa palavra provocou em mim. Nossa, Jesus, foi difícil para mim escutar essa palavra. Porque como eu coloquei aqui, você pode louvar, agradecer ou você pode pedir. E aí você vai ver como vai ser a sua oração. Vai ser uma oração de agradecimento? Vai ser uma oração de prece? Onde você vai estar pedindo alguma coisa? Então que nesse momento de oração, a gente possa trazer, né, esse fruto da meditação e fazer a nossa oração ser mais fecunda. Nossa, então a vida inteira eu rezei errado, tem regra para rezar? Não, aqui a gente está falando da Lexio Divina. Essa palavra precisa ter um degrau, né? E no terceiro degrau que você vai rezar. Por que eu estou batendo tanto isso na tecla? Porque isso é difícil para nós carismáticos. A gente é automaticamente impulsionado a rezar. Mas muitas vezes uma oração já pronta. Então eu já disse isso, muitas vezes eu já sei como reza. Espírito Santo vem sobre nós, vem sobre o nosso coração. Não que essa oração seja falsa de forma nenhuma. Mas a gente é fomentado, né? A gente é automaticamente nessa oração já, sem meditação e sem escuta. Hoje nós vamos entender que essa oração vem nesta forma que a igreja nos ensina, apenas no terceiro passo. E aí, por fim, a contemplação, a palavra no Espírito. A palavra alcança a sua saciedade. A contemplação é esse encontro, ela proporciona o sabor da experiência de Deus que, em sua bondade e atento às nossas preces, mal espera a oração acabar e já se apressa para vir ao encontro da alma que o deseja ardentemente. No quarto e último degrau, descansemos em Deus. Este é o momento de silêncio, de entrega, onde deixamos de falar e apenas contemplamos a sua presença. A contemplação grava a palavra nas profundezas do espírito humano. A contemplação eu acho que é o mais difícil, né? Por isso que é o quarto degrau.
Porque é essa palavra no nosso espírito. Várias vezes, né, a gente fala no Geração da trindade do homem, né? Corpo, alma e espírito. E às vezes a gente entende a alma errada, né? A alma, ela é o nosso intelectual, é a nossa razão. O espírito é a nossa unidade com Deus. Então é na contemplação que o meu espírito e o espírito de Deus se fazem um. Por isso, quando a gente comunga, a gente deve viver a contemplação. É Deus em mim. Não tenha nada que eu possa falar para Ele, a não ser contemplar. Ah, então eu vou viver só isso, só na Eucaristia? Não. Eu preciso aprender a viver a contemplação. Eu preciso aprender a encontrar a Deus no momento de silêncio e de entrega. Eu preciso silenciar minha alma e encontrar no meu espírito esse descanso no Espírito Santo. Como eu coloquei aqui, né? É este momento de silêncio, onde deixamos de falar e apenas contemplamos a presença de Deus. A presença de Deus é real e viva, na palavra que você leu, no seu espírito. É o Criador na criatura. Eu acho que a contemplação ela nos leva a essa mística, né? Deus escolhe habitar em mim. E eu, muitas vezes, não o escolho. Ou fecho a porta, ou falo. E não... Porque a hora da escuta já foi. Então, vocês percebem que é diferente? Porque a gente pensa, muitas vezes, que a contemplação é escuta. Eu já pensei isso várias vezes. A contemplação é escuta. Não. A contemplação não é escuta. A escuta é a meditação. A palavra que vai à mente e eu escuto. Eu, né, eu dirijo essa palavra para minha mente, eu escuto aquilo que Deus quer falar comigo. A meditação não é nem falar, não é nem escutar, é descansar em Deus. A contemplação é silêncio. Aí você vai contemplar. Se você gosta de olhar para a natureza, você vai olhar para a natureza. Se você gosta de ficar de olhos fechados, você vai ficar de olhos fechados. Se você nunca fez isso, você nunca ficou em silêncio, se isso é perturbador para você, ficar em silêncio. Esse exercício, silenciar, descansar. A contemplação, ela fecha a Lexio Divina, porque ela provoca em nós esse fruto de que a gente precisa descansar em Deus. Você fez a sua parte. O resto é com Deus. Como Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, não compete a nós. Eu preciso contemplar as graças de Deus. Viver esse momento de repouso, né? De silêncio, de interiorização. Então, qual é o fruto, né, da Lexio Divina na nossa vida? Pela leitura da palavra, a palavra chega à superfície. Pela meditação, ela chega no interior. Pela oração, ela exige pelo desejo da alma. E pela contemplação, se experimenta o deleite dela. O que é isso, né? Na contemplação, você experimenta o que a sua alma foi criada. Amar a Deus. Adorar a Deus. O que a gente vai fazer no céu? Contemplar. Adorar. Não vai ficar pegando a palavra e lendo no céu, porque você está diante do verbo encarnado. Você vai contemplar. Você vai adorar. Então, cara, parece simples, mas não é. Isso aqui é um desafio muito grande pra gente. Quando você para refletir isso, no céu eu só vou contemplar. Eu vou viver o deleite, ou seja, o desejo da minha alma. Eu vou suprir a sede que a minha alma tem de amar e contemplar a Deus. Mas se eu não nutrir isso na minha vida terrena, como que eu estou dizendo que eu desejo o céu? Lógico, né? Contraditório. A gente fala que deseja o céu, mas a gente tem dificuldade de ficar 20 minutos em adoração.
A gente fala que deseja o céu, mas a contemplação é algo meio assustadora pra gente. Esse silêncio, essa contemplação da divindade em nós. Então esse exercício da Lexio Divina, ela nos provoca uma reflexão. Eu desejo o céu, mas eu caminho para ele? E aqui a gente não está falando somente de pecado, de vida mundana, porque eu acredito que com a graça de Deus, vocês já amadureceram muito isso dentro de vocês. São pessoas que estão buscando, que estão se esforçando para fazer a vontade, que buscam a Santa Missa, que buscam a Eucaristia, que buscam a confissão. Então, essa parte dentro de nós está sendo trabalhada. Mas e a parte da nossa espiritualidade? Porque é ela que nos leva para o céu. Eu desejo o céu, eu só falo que eu quero o céu porque eu estou aí vivendo a vida cristã e o resultado da vida cristã é o céu. A gente corre esse risco, né? Eu vou na igreja e eu sei que o resultado do bem é o céu. Então eu quero o céu. Não, eu preciso querer o céu porque eu amo a Deus. Como a gente já partilhou, acho que em algum lugar a gente já falou um pouquinho da fala de Santa Teresinha, né? Que é difícil de compreensão, mas é isso que a gente está lendo aqui. Ela fala, né, é que ela poderia ir para o inferno se Deus estivesse lá. O medo dela ir para o inferno não é pelos males que ela vai sentir, mas porque ela sabe que é o único lugar que Deus não vai estar. Ou seja, a alma dela tem medo da ausência de Deus. E às vezes a gente não tem esse medo. A gente tem medo do perigo, né? A gente tem medo, né, daquilo que o inferno representa. A gente tem medo, né, de tudo essa consequência. Mas a gente não tem medo da ausência de Deus. Então a contemplação, ela gera esse fruto em nós. É a presença de Deus que eu busco. Todas as outras coisas são consequências, são resultados. Mas é a presença de Deus que eu desejo. E aí eu coloquei uma frase, né, aqui do Dom Bernardo, que é muito bonita, né? Ele fala: a verdadeira Lexio Divina transforma a nossa vida. A palavra de Deus nos molda, nos fortalece, nos envia ao mundo com uma nova visão e com um coração renovado. Eu leio a Bíblia, não para ter a experiência mística, mas para ouvir a voz de Deus e colocar sua lei, sua palavra em prática. Então a Lexio Divina nos ajuda a ter uma vida de prática de cristão. Foi isso que eu acabei de falar. Eu não só leio a palavra de Deus, mas eu coloco ela em prática. Então isso é um pouquinho da formação e agora a gente vai viver, né, essa experiência. A gente tem alguns minutinhos, eu acho que é o ideal. Ah, tem um tempo certo, Val, para cada degrau, vamos dizer assim? Algumas regras, né, algumas coisas colocam para facilitar você fazer, né, 5 minutos em um, 5 minutos em outro, 5 minutos em outros. Mas eu oriento, acho que nessa primeira vez, se você nunca fez, né, ou a gente vai fazer hoje de uma forma, cada um no seu lugarzinho, mas depois a gente vai partilhar, que você não se prenda a isso. Nossa, passou 5 minutos, deixa eu ir pro próximo. Não. Às vezes você vai ter mais dificuldade no primeiro passo, de entender o que o texto está dizendo para você. Às vezes você vai ser rápido, você vai ler em 1 minuto, 2, aquilo, se você sentiu que aquilo, né, entrou na sua mente, você entendeu, bora para o segundo passo. O importante é viver os passos de forma verdadeira. Não para cumprir o que está sendo colocado na dinâmica da perseverança hoje. Porque afinal nós temos como perseverantes o Wellington e a Tati só. Mas como a Laura conduziu no início da oração, é um momento que Deus reservou para nós. Então vamos aproveitar. Vamos fazer esse exercício. Vamos aprender a fazer a Lexio Divina para que isso seja fecundado na nossa vida e a gente faça isso todos os dias da nossa vida. Ensine mais pessoas, para que a Lexio Divina não seja mais só nossa, eu já ouvi falar, eu tentei fazer uma vez, mas não, seja um hábito da nossa oração, né, da nossa vida. Então vamos rezar hoje no Salmo 129, em algumas Bíblias está como Salmo 130, depende aí da sua tradução, tá? Também Pode falar.